Queridos, eu e você estamos em uma carreira com Jesus, sim ou não? Estamos caminhando, participando, andando com Jesus, estamos em uma caminhada, queridos, junto com Jesus. E essa caminhada, queridos, eu gosto sempre de falar que ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona, onde nós precisamos, dia a dia, nos esforçar, caminhando com Ele, conhecendo de Jesus, aprendendo de Jesus. E nessa carreira, queridos, nessa caminhada, nessa corrida, nós temos um grande desafio. E esse desafio é o quê? Praticar a palavra de Deus. Não somente sermos ouvintes, mas praticantes da palavra. Não sei se você já percebeu isso, que muitas coisas, quando nós ouvimos, queridos, nós recebemos no nosso espírito. E dentro de nós falamos, isso é uma verdade. Só que na segunda-feira, queridos, para praticar essa verdade é um grande desafio, sim ou não? E nós estamos sendo desafiados dia a dia, queridos, a caminharmos, queridos, sendo praticantes da palavra de Deus. Olha o que Tiago, capítulo 1, do versículo 22 ao 25, ele nos fala. Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 25. Preste atenção no que a palavra de Deus nos fala. Sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural em um espelho. Pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua própria aparência. Versículo 25. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Esse será bem-aventurado no que realizar. Queridos, em uma era de discursos, em uma sociedade que nós vemos todos têm uma opinião, em uma época, queridos, de muitos teóricos, todo mundo sabe um pouco de alguma coisa, mas ninguém é profundo. Em uma época, queridos, que nós ouvimos muitos discursos, esse é um grande desafio. Um grande desafio de eu e você nos tornarmos praticantes da palavra de Deus, não simplesmente ouvintes. Queridos, quando nós olhamos o tanto de informação que nós temos, queridos, o tanto de conteúdo, queridos, um tanto de gente querendo vender conteúdo, querendo vender curso, de tudo que é coisa, queridos. Esses dias eu vi um curso de zere a sua abertura. Eu falei, meu Deus, cara, quem que vai querer zerar uma abertura depois dos 30, queridos? Onde tem um monte de gente jogando informação. Aonde nós temos esse desafio de ouvir e não sermos simplesmente teóricos. Não simplesmente teóricos, não aqueles que só ouvem, mas aqueles que praticam. Por que devemos praticar? Versículo 23 e 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural em um espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Queridos, nós precisamos nos tornar praticantes, porque nós podemos ser enganados e enganar a nós mesmos, queridos. Nós podemos estar vivendo no engano, queridos. E sabe qual que é o problema do engano, queridos? Porque ele nos engana. Parece contundência, mas é assim. Uma pessoa que está no engano, queridos, ela não sabe que está sendo enganada. O pior não é o não ter, queridos. O pior é não ter e achar que tem. O problema não é você apresentar o plano de salvação, queridos, para quem tem a consciência que está longe de Jesus.
Quando você apresenta o plano de salvação, queridos, e a pessoa talvez nunca tenha ouvido aquilo, ela pode falar assim: sim, eu quero. O problema é quando você vai tentar explicar o plano de salvação, ou trazer uma pessoa ao arrependimento que é religioso. Não, escuta essas histórias desde criança, porque eu sou neto, bisneto, tataraneto de pastor, porque a minha família sempre foi crente. Não é o não ter, é o não ter e achar que tem. E quando nós olhamos para um texto desse, queridos, nós olhamos que eu e você, se simplesmente ouvimos a palavra, guardamos, decoramos versículos, sabemos trechos bíblicos e não praticamos isso, queridos, nós estamos enganando a nós mesmos. É uma autossabotagem, um auto-engano. É como alguém que contempla o seu rosto em um espelho e logo se esquece como era a sua aparência. Ontem, um pouquinho antes de ir para o aniversário da igreja na borda do campo, a gente parou no shopping para comer com as crianças. E eu olhando no shopping assim, as pessoas muito bonitas, maquiadas. Eu estava com esse texto no coração, pensando, lembrando dos filtros das redes sociais. Queridos, tem gente que não lembra como que é a própria cara. É verdade, você ri, mas é verdade. Dorme maquiada, acorda maquiada e quando tira foto tem filtro. Não lembra a sua aparência natural. E somos estimulados muitas vezes a isso, queridos, a esconder a nossa própria aparência natural. E o texto está comparando aqui com aquele que ouve e não pratica a palavra. Ouvimos e não praticamos. É como se olhássemos o nosso rosto e esquecêssemos como éramos. Esquecêssemos a nossa própria aparência natural. O nosso alvo, queridos, é sermos praticantes da palavra. Olha o que o versículo 25 nos fala. Mas aquele que atenta para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Mas aquele que atenta bem. Queridos, eu e você precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos ao falar de Deus ao nosso coração. Quando ouvimos a palavra de Deus, queridos, eu e você precisamos estar atentos àquilo que o Espírito Santo está falando conosco, as aplicações práticas da palavra na minha e na sua vida. Existem áreas da nossa vida, queridos, que nós precisamos pegar da palavra de Deus, porções da palavra, porções remas, e colocar em prática. Nós precisamos aprender a estar atento ao falar de Deus nas nossas vidas. Deus fala com você, posso ouvir um amém? Deus fala através da palavra, Deus fala através de circunstância, Deus fala através de pessoas. Deus está todo o tempo falando conosco, queridos. Por isso que eu e você precisamos estar bem atentos ao falar de Deus nas nossas vidas. Atentos ao quê, pastor? Focados no quê? Na lei perfeita, a lei da liberdade. A lei de Deus, queridos, ela nos liberta, queridos. A lei de Deus, ela leva eu e você a viver uma vida livre, por mais que muitas vezes a gente não entenda, principalmente quando a gente é jovem. Parece que Deus quer podar as nossas asas, parece que nada pode, parece que nós precisamos viver de forma diferente. Sim, queridos, só que essa lei nos leva à liberdade, a verdadeira liberdade. Sim ou não? Olha o que Gálatas capítulo 5, versículo do 13 ao 14 nos fala. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor.
Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Fomos chamados à liberdade, queridos. Liberdade não é libertinagem. Posso ouvir um amém? Liberdade não é eu querer fazer tudo que eu quero, do jeito que eu quero e como eu quero. Liberdade, queridos, é entrar na lei do amor, queridos. É sair debaixo do jugo do pecado, queridos. Que agora eu e você assumirmos o jugo do amor. Queridos, quando Deus nos chama à liberdade, queridos, Ele nos chama à liberdade para quê? Para amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo. É o jugo, queridos, do amor. Quando Jesus falou assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, tomem de mim o meu jugo, porque o meu jugo é leve e suave. Ele estava falando assim, ó: eu vou arrancar o jugo das trevas da vida de vocês. A unção, ela despedaça o jugo. Eu vou tirar o jugo do pecado, a incapacidade de amar, e eu vou colocar o meu jugo sobre vocês. E o meu jugo é leve e suave. E esse jugo, queridos, é o jugo do amor, queridos. A capacidade de eu e você amarmos a Deus acima de todas as coisas e de amarmos pessoas. Essa é a liberdade. Você é livre para amar a Deus de todo o seu coração. Você não é escravo do pecado. Você não é escravo de vícios. Você é livre em Cristo Jesus. Livre para amar. Fala um amém aí, crente. Você é livre, queridos. Saímos debaixo do jugo do pecado. Agora estamos debaixo do jugo do amor. E o texto continua falando ali, queridos, olha: mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. O que é o contrário de dar ocasião à carne? Não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, então, ou eu dou lugar à carne, ou pelo contrário eu tenho outra ação. Qual que é a outra ação? Sejam servos uns dos outros em amor. Quer parar de ser carnal? Seja servo do seu irmão em amor. A palavra servo aqui, queridos, é escravo. Ou vamos dar ocasião à carne, ou vamos ser escravos uns dos outros. Ou eu dou ocasião à fofoca, ou eu me torno escravo do meu irmão. Ou eu me acho melhor que as outras pessoas, ou eu considero o outro superior a mim mesmo. Ou eu sou carnal, ou eu sou espiritual, sendo servo dos meus irmãos, preso ao jugo do amor. Toda vez que você fala mal de alguém, toda vez que você ataca alguém, você ataca o corpo de Cristo. Você não discerne o corpo. Fica meio tenso assim, né? Servo uns os outros em amor. Por isso, queridos, que a igreja é o lugar de sermos servos. Livres do jugo do pecado e escravos do jugo do amor. Olha o versículo 14. Porque toda a lei se cumpre em um preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Ame o seu próximo como a você. Ah, pastor, mas aquilo ali não é trigo, pastor, aquilo ali é joio, como que eu vou amar? Não tem um a mais no texto ali.
tem um ponto final. Sim ou não? Olha o versículo 25 de Tiago, queridos, capítulo 1. Mas aquele que atenta bem à lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera. Nela persevera. Um dos marcos da caminhada com Jesus, queridos, é perseverança, queridos. Cristianismo, preste atenção aqui em mim. Cristianismo e caminhada com Jesus não tem a ver, queridos, com erros e acertos. Não tem a ver com erros e acertos. Tem a ver com perseverança. Não é quem erra mais ou acerta mais. Queridos, muitas pessoas vão acertar muito e caminhar pouco. Agora, quando você decide no seu coração, eu vou até o fim com Jesus, entre erros e acertos, você está perseverando, perseverando, perseverando. Caminhada com Jesus, queridos, é um marco de perseverança, queridos. Tem a ver com a gente permanecer nele, caminhar com ele, estar com ele. Consegue me entender? É permanecer. Persevere na fase que você está. Persevere naquilo que Deus está tratando hoje com você. Persevere. Por quê? Porque as coisas não acontecem de uma hora para outra. As coisas de Deus, queridos, não acontecem de uma hora para outra. Ah, pastor, mas Deus não tem os seus de repentes? Sim, queridos, Deus tem os seus de repentes. Só que os de repentes não são regra, são exceção. A regra é, queridos, perseverar. Permaneça, persevere, persevere, persevere. Conquiste, 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 de pouco em pouco, passo a passo, passo a passo. Sim ou não? As coisas de Deus podem acontecer de uma hora para outra com você? Pode, queridos, Deus pode fazer, tem os seus de repentes, mas via de regra, em todas as áreas da nossa vida, queridos, nós precisamos perseverar. A renovação da mente é perseverar, queridos. O agir, queridos, de Deus nas nossas vidas é perseverar. O ministério se cumprindo na minha e na sua vida é perseverar, queridos. A comunhão com as pessoas, a comunhão com os santos é perseverar. Sim ou não? E o texto continua ali, queridos. Mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha o que essa palavra operoso significa, queridos, no grego. Olha o que significa, olha que interessante. Operoso praticante, criador, produtor, autor, executor, realizador e também poeta. Então nós poderíamos colocar assim: criador, praticante, produtor, praticante, autor, praticante. Para sermos praticantes da palavra de Deus, queridos, eu e você precisamos ser os protagonistas. Você precisa ser protagonista na sua vida. Quando você começa a praticar a palavra de Deus, você se torna protagonista, criador de histórias, produtor, autor de história. Qual história? A sua história com Deus. Você se torna um poeta, queridos, aonde com Deus você vai escrevendo a sua história. Você se torna protagonista, queridos. Deixa eu falar uma coisa para você. É por isso que você não é vítima. Por isso que você não é vítima, queridos. Quando estamos na posição de vítima, de circunstâncias, de situações, queridos, nós nos tornamos escravos e não protagonistas. Quando nós nos tornamos operosos, praticantes, queridos, ou autores praticantes, nós assumimos a responsabilidade e começamos a dar ordem na nossa vida. Sabia que tem coisas que você não precisa orar, queridos? Você só precisa colocar em ordem. Ah, Deus faz. Ah, Deus, por que o Senhor não faz? Presta atenção aqui. Deus cria os céus, a terra, o Éden, o jardim do Éden. Sim ou não? Deus coloca Adão e Eva no jardim do Éden. Sim ou não?
Eles estão lá, Deus fala assim: cultive e guarde o jardim. Agora imagine, queridos, ele cuidando do jardim, Adão cuidando do jardim, de repente a grama começa a crescer. Você imagina Adão se colocando de joelho e falando: Deus, corta a grama, Deus, que essa grama não cresça. Queridos, quem que deveria cortar a grama? Tem coisas na sua vida, queridos, que você está orando, queridos, mas você tiver que se levantar e ordenar na sua vida. Tem coisas, queridos, que está acontecendo, está virando uma bagunça na tua vida, e você está esperando uma intervenção divina que não vai acontecer. Queridos, existem coisas nas nossas vidas, queridos, que se nós não nos posicionarmos, não vai acontecer, queridos. E a gente gosta de ficar na posição de vítima, porque vítima não tem responsabilidade. A culpa é do meu pai que era um bêbado, a culpa é do meu irmão que não me ajudou, a culpa é de fulano de tal, a culpa é daquele cara que há 30 anos atrás me fez mal, e a gente fica terceirizando, queridos, e a nossa vida vira um matagal e a gente não sabe por quê. E a gente espera que Deus desça com uma costal, cortar a grama que era para a gente cortar. E ficamos bravos ainda: Deus, por que o Senhor não faz? Por que o Senhor não faz? Queridos, Ele não vai fazer. Deus, Ele não vai fazer, queridos. Eu e você não somos escravos. Fala amém aí, crente. Olha o que Colossenses capítulo 1, versículo do 13 ao 14 nos fala. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele nos transportou, Ele nos tirou debaixo do jugo, do poder das trevas. Você não é escravo. Ele nos fez filhos, queridos. Olha o que João capítulo 1, versículo 12 nos fala. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Você crê em Jesus, sim ou não? Então não tem como você ser escravo, não tem como você ser vítima. Você precisa ser protagonista da sua vida. É você que escreve a sua história. Diante de Deus, na prestação de contas, queridos. Um dia o trono branco vai ser estabelecido. Eu e você vamos nos apresentar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, queridos. Nós vamos prestar contas de tudo que fizemos, pensamos e falamos, queridos, diante dele. E não vai ter como terceirizar. Ah, foi a mulher que tu me das. Aquela praga, se tivesse me dado outra mulher, eu não teria vivido a vida que eu vivi. Queridos, não vai ter como. Não vai ter como. Hoje, eu e você desfrutamos dessa liberdade. Olha o que Romanos capítulo 8, versículo 20 ao 21 nos fala. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Você pode usufruir hoje da liberdade da glória dos filhos de Deus. E é por isso, queridos, que você não é vítima. O convite, queridos, é para sermos praticantes da palavra de Deus, e como praticantes da palavra, nos tornamos protagonistas das nossas vidas, queridos. Por isso eu te digo, se levante hoje. Se levante hoje. Para nos tornarmos praticantes, queridos, da palavra de Deus, nós precisamos aprender a guardar o nosso coração. A gente precisa aprender a guardar o nosso coração. Olha o que Provérbios capítulo 4, versículo 23 nos fala. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes da vida.
De tudo o que devemos guardar, queridos, em primeiro lugar, nós precisamos guardar o nosso coração. Por que nós temos que guardar o nosso coração? Porque deles procede a fonte da vida. Se contaminou a fonte, vai contaminar todo o rio. Queridos, do nosso coração, queridos, brotam as fontes da vida. E a guerra, queridos, é pelo nosso coração. Você já percebeu que tem uma guerra, queridos, na sua cabeça? E essa guerra é para tomar o controle do seu coração. Existe uma guerra, queridos, para contaminar o nosso coração. Contaminando o nosso coração, contaminam a fonte da vida. Olha o que Hebreus capítulo 12, versículo do 13 ao 15 nos fala. Preste muita atenção aqui. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Muitos sejam contaminados. Queridos, eu e você precisamos guardar o nosso coração com relação à amargura. Nós precisamos guardar o nosso coração contra a amargura, queridos, porque a raiz de amargura brotando, ela contamina a todos, queridos, a muitos. Por isso que o autor a Hebreus nos orienta: busque a paz com todos. Busque a paz com as pessoas. Cuidado com o teu coração. Busque a paz com as pessoas, porque se você não buscar essa paz, queridos, a raiz de amargura vai brotar no seu coração. Busque a paz. Ah, mas é fulano de... Queridos, se você não é vítima, se você é protagonista, se a obra de Deus está na sua vida, se você deseja viver uma vida debaixo da bênção de Deus, você precisa tomar posição. Eu e você somos responsáveis em buscar a paz com as pessoas. Ah, pastor, mas ele não vai querer paz comigo. Mas no seu coração, você busca a paz com ele e você encerra assuntos. Queridos, tem pessoas que estão há 20, 30 anos com assuntos que não estão encerrados no seu coração. E a raiz de amargura já brotou, queridos, e está trazendo perturbação. Precisamos guardar o nosso coração da amargura, queridos. A amargura brotando, ela causa perturbação. As piores manifestações demoníacas que eu peguei, queridos, as piores para expulsar demônio, é por causa de falta de perdão. As piores, queridos. Às vezes você vê a pessoa cair endemoniada no culto, às vezes a pessoa fala, está no pecado, está nisso, queridos. 90% falta de perdão. Precisamos aprender a ser práticos e praticantes do perdão. Olha o que Lucas capítulo 17, versículo do 3 ao 5 nos fala. Preste atenção aqui. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, 7 vezes vier lhe disser, estou arrependido, perdoa-lhe. Então o que está escrito ali? Então os apóstolos, os 12, queridos, que andavam direto com Jesus. Não era o povo, não era a multidão, eram os apóstolos. Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. O evangelho de Lucas, queridos, é o único evangelho em ordem cronológica das coisas. Lucas era um médico, ele fez uma descrição científica daquilo que ele viu e ouviu a respeito de Jesus. Ele faz em ordem cronológica dos assuntos. No versículo 17, já está chegando no final do ministério de Jesus. Nos outros 16 capítulos, queridos, você vai ver que os discípulos já tinham expulsado o demônio, já tinham visto gente sendo curada, já tinham visto gente sendo ressuscitada, já tinham visto um monte de coisa, queridos. Quando Jesus fala assim, o negócio é o seguinte, se pisar na bola com você, você vai ter que perdoar. O que eles falam? Aumenta a nossa? Queridos, eles tinham fé para curar,
Eles tinham fé para expulsar demônios. Eles tiveram fé para ver gente ressuscitando, queridos. Quando Jesus fala de perdão, o que eles falam? Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Às vezes a gente acha que precisa de fé para muita coisa, queridos. Mas a gente precisa ter fé para aprender a se relacionar. Se seu irmão pecar 7 vezes no dia, pastor, foi há 20 anos atrás, pastor, até hoje não foi. Imagine se vir 7 vezes aqui, eu sento a bolacha nele. Sete vezes ao dia. Aumenta a nossa fé. Queridos, a raiz de amargura, ela nasce na falta de perdão. Quando não praticamos a palavra de Deus, queridos, ela nos prende, ela se instala, ela brota e ela causa muita perturbação. Depois da perturbação, o que ela faz? Ela contamina a muitos. Já viu assim, queridos? Às vezes você não tem nada contra a pessoa, assim, pessoa só de longe, assim, você não conhece muito bem ela. Daí vem alguém com uma raiz de amargura e fala assim, aquele lá não presta. Miserável, vem de uma família desgraçada mesmo. Tudo jeito daquela família, tinha que morrer tudo. Começa a falar para você. Queridos, de repente você pega na partida, você tem raiva da pessoa que você nunca conversou. Você já teve isso, sim ou não? A raiz de amargura que estava naquela pessoa, ela tomou conta do seu, e isso vai se espalhando como um câncer dentro da igreja. Se espalha como um câncer, queridos. Na caminhada, precisamos guardar o nosso coração, queridos. Sabe como fazer o diagnóstico do coração? Quer aprender a fazer diagnóstico do seu coração? É bem simples, queridos. É só você prestar atenção no que você fala. Preste atenção no que você fala. Olha o que Mateus capítulo 12, versículo 34 ao 37 nos fala. Jesus sendo bem simpático, queridos. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira tesouros bons e coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda a palavra inútil que proferiram, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Palavras não são só palavras. Pelas suas palavras você vai ser justificado e pelas suas palavras você vai ser condenado. E você vai prestar contas de toda palavra inútil. Ah, pastor, até jogando bola? Até jogando bola. Até no trânsito, pastor? Até no trânsito. Cada palavra proferida de bênção sobre aquele caminhoneiro que te fechou. Cada palavra, queridos, palavras não são só palavras. Palavras são o diagnóstico do nosso coração, se tiramos coisas boas ou más. Quer saber como está seu coração? Perceba o que você fala em momento de pressão. Sabe, em momento de pressão? Sabe quando as coisas não saem como você quer? Sabe quando uma dificuldade vem? Sabe quando alguma pessoa te confronta, ou te afronta, ou bate de frente com você? Sabe quando você recebe um não? Sabe quando você cria expectativa sobre alguma coisa e alguma liderança, chefe, patrão, professor, qualquer um fala não para você? E sabe quando sobe aquela ira? Preste atenção no que você fala. E você vai encontrar feridas no seu coração que precisam ser curadas. O diagnóstico do nosso coração, querido, sai debaixo de pressão.
Qual é o resultado, queridos, de sermos praticantes da palavra de Deus? Quais são os resultados de sermos praticantes da palavra? Olha o que Tiago, capítulo 1, versículo 25 nos fala. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Vamos ler de trás para frente? Você quer ser bem-aventurado no que você realizar, sim ou não? Você quer ser próspero na sua família? Você quer ser próspero nas suas finanças? Você quer ser próspero naquilo que você colocar as mãos? Você quer ser próspero, sim ou não? Seja operoso praticante, não sendo um ouvinte que logo se esquece. Atente bem para a lei perfeita, a lei da liberdade. Muitas vezes, queridos, nós queremos o resultado, mas nós esquecemos das raízes. Como ser bem-aventurado? Ouça e pratique. Guarde o seu coração da amargura, porque se a amargura nos pegar, queridos, nós não vamos atentar bem à lei da liberdade. A lei da liberdade que opera no amor. Olha que interessante, queridos, nessas traduções. Olha a NVT e a tradução O Livro. Olha como que eles falam. Se contudo observarem atentamente a lei perfeita, que os liberta, perseverem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Você quer ser feliz naquilo que você faz? Preste atenção. Olha a tradução O Livro. Aquele, porém, que presta uma atenção cuidadosa à lei perfeita de Deus, que nos torna livres, não sendo ouvintes que facilmente esquece, mas que cumpre o que ela lhe diz, esse tal terá a bênção de Deus em tudo. A bênção de Deus em tudo. Olha a tradução de A Mensagem, queridos. Mas quem dá a devida atenção à mensagem de Deus e a vive na prática, a verdadeira liberdade, e nela se firma, sem ser mero ouvinte, essa pessoa vai longe e será abençoada por Deus. Essa pessoa vai longe e será abençoada por Deus. Quer ser bem-aventurado? Ouça a palavra e pratique. Ouça e pratique. Ouça e pratique. Ah, pastor, aí não precisa nem fazer a campanha da bênção. Não precisa. Não precisamos fazer a cabeçada a campanha das 7 cabeçadas no pé da cruz, para que a bênção de Deus se estabeleça. Não. Ouça a palavra de Deus e coloque ela em prática. Você recebe essa palavra no seu coração?